Vamos para mais um artigo hoje, discussão de um artigo de um tema que faz muito sucesso aqui quando a gente fala aí de atividade física, hipertrofia. E hoje eu vou falar aqui de um mito para vocês que até pouco tempo eu também acreditava, mas que com esse artigo trouxe a gente aqui uma forma de pensar diferente. Vamos lá, vamos diretamente para o artigo. Aqui a base que vocês podem encontrar esse artigo, tá? É um artigo de 2026 da Sports Medicine. E o que é o tema central do artigo? O paradigma do carboidrato na hipertrofia. O que a ciência realmente diz a respeito da quantidade, do excesso, da falta de carboidrato e do que isso pode implicar na construção de tecido muscular. Então, primeira coisa, o que se acredita, a grande maioria das pessoas acredita que mais carboidrato vai gerar mais energia para um treino de melhor qualidade e, com isso, evita catabolismo, que é a destruição do tecido muscular. Além disso, mais carboidrato vai ter um pico de insulina. Insulina é um hormônio anabólico que vai ajudar na construção da massa muscular. E tudo isso junto vai fazer o quê? O efeito esperado de maior hipertrofia. Então, há décadas, dietas high carb, que é o quê? Altas em carboidrato, são a regra de ouro para quem quer fazer e ganhar muita massa muscular. Mas a maioria dessas hipóteses é que traz, né? A maioria dessas hipóteses traz que o carboidrato ajuda na construção do músculo de forma independente, tá? E o que esse artigo quer mostrar? Se a gente conseguir isolar isso, qual é o papel exato do carboidrato na construção de massa muscular. Então foram feitos, né, registros iniciais, passaram por critérios de avaliação, que são adultos saudáveis, no mínimo 6 semanas de treino de força e as medidas específicas de cálculo de hipertrofia muscular e qual que é o ponto central para a exclusão dos artigos, tá? Grupos de alto carboidrato e de baixo carboidrato, mas eles tinham que estar ingerindo a mesma quantidade de proteína. E isso aqui parece pouco, mas faz toda a diferença. Por quê? Porque se você tem um grupo que come mais carboidrato do que outro, mas também come mais proteína, o que está fazendo o ganho de massa muscular? O carboidrato ou a proteína? E nesse artigo eles excluíram isso. Eles colocaram todo mundo comendo a mesma quantidade de proteína através do balanço nitrogenado. E aí o que mudou? Foi única e exclusivamente o carboidrato. Então, pela primeira vez, foi isolado o carboidrato, tirando o efeito confundidor da proteína. E aqui já dando um spoiler final, veredito. Não existe efeito adicional em dietas de alto carboidrato para ganho de massa muscular. Beleza? Isso aqui significa o P, quando o artigo é estatisticamente significativo, isso aqui tem que ser abaixo de 0,05, desculpa, e deu 0,23. Então fala que o resultado que eu tive aqui eu não posso classificar como estatisticamente significativo, tá? Então, resumindo, podia até parar por aqui. Quando a ingestão de proteína e de carboidrato é equalizada, o maior consumo de carboidrato não ajuda na construção de tecido muscular, tá? Durante o treino de força. Mas vamos explicar isso aqui de forma melhor. E aqui é uma parte muito na questão de metodologia, que é o seguinte: e se a gente isolar apenas os estudos daqueles que entraram no artigo, né? Aqueles que eram perfeitamente isocalóricos, não mudou nada. E se a gente olhar apenas para aqueles em que fizeram a quantificação da massa muscular por método direto, por exemplo, ultrassom, por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada, que ele tende a ter menos falha, por exemplo, do que uma bioimpedância. Também não mudou nada. E se a gente excluir algum estudo científico dentro da amostra que deu um resultado muito fora do padrão? Também não mudou nada. Resumindo, esse artigo mostra que somente a variável carboidrato não muda nada na questão de ganho de massa muscular.
E por que que essa teoria que a gente acreditou durante muito tempo falha na prática, né? Então vamos lá. A expectativa que a gente tinha antigamente, o pico de insulina, carboidrato, eleva a insulina, cria um ambiente anabólico e anticatabólico, tá? Só que essas novas diretrizes trazem o seguinte: se você tiver uma dieta rica em proteína, proteína de qualidade, seja ela de preferência, né, proteína animal, e seja ela comida de verdade. Agora, caso não seja, por exemplo, seja um suplemento como whey protein, a quantidade de aminoácidos dentro dessa alimentação barra suplementação, ela já é o bastante para estimular o pico de insulina. Então, não seria o carboidrato o responsável único pelo estímulo da insulina. A proteína já estimularia. E esse gatilho de crescimento, qual era a expectativa anterior? A disponibilidade contínua da glicose e da energia ia ditar o crescimento. Na verdade, não é isso que se provou. O que se prova é, o que vai ditar o crescimento é um estímulo de tensão mecânica no músculo. E isso é que vai ser o estímulo para caso aí eu tenha metabolismo adequado, hormônios adequados, proteína adequada e carboidrato adequado ou energia adequada para a construção de músculo. Não necessariamente só o carboidrato. Existia um outro mito que vale a pena a gente falar, não, se eu não comer carboidrato, que é uma fonte energética rápida, eu não consigo fazer um treino na mesma intensidade, na mesma quantidade, e provou-se que não. Na verdade, a musculação não é uma maratona, como está escrito aqui. E esse estudo aqui, ó, é interessante que ele mostrou que treinos brutais em fisiculturistas com cargas elevadíssimas, levando a falha, esses caras consumiram em torno de 28% do glicogênio, que é a forma de glicose que tem dentro do músculo, né? Então apenas 28%. E treino de hipertrofia convencional consome no máximo 40%. Então, resumindo, o tecido muscular raramente vai falhar por falta de combustível, que seria o carboidrato na forma de glicogênio dentro do músculo. Então, isso não é uma... esse é um mito, não é uma verdade quando a gente fala de músculo, né? Agora, existe uma ilusão realmente que tem um fator de confusão. Então isso aqui mostra mais ou menos uma fibra muscular em que esse azulzinho aqui é a fibra muscular e aqui em volta é o tecido que envolve essa fibra muscular. E esse tecido que envolve o tecido muscular chama sarcoplasma, né? Volume sarcoplasmático. Ele é composto de água e de glicogênio. Então, o que dá a ilusão? Quando você tem dietas de hipercarboidrato, né, dietas high carb, o que acontece? Esse tecido em volta da fibra muscular pode ter uma maior quantidade de glicogênio e puxar mais água. Então ele fica até com um volume maior, mas ele não necessariamente a sua fibra muscular está crescendo. E esse é um problema da maioria dos métodos que a gente usa hoje para aferir massa muscular, seja ela DEXA, seja ela bioimpedância. Porque tudo que não for osso e não for gordura entra como massa livre de gordura. E essa massa livre de gordura inclui o músculo e esse sarcoplasma, beleza? E aí, quando esse autor aqui fez um teste, o que ele fez? Dietas cetogênicas, que, só resumindo aqui, é uma dieta de baixíssimo carboidrato. Quando você reintroduz o carboidrato de uma forma aguda, esse paciente ganha massa magra 5% em alguns dias. Com certeza essa massa magra é água dentro desse sarcoplasma, porque não dá para fazer músculo tão rápido, entendeu? Então é uma forma de se provar que a análise desses aparelhos que a gente está mais acostumado hoje em dia tem essa falha. E a verdadeira armadilha é o seguinte: uma dieta low carb, que é uma dieta que, para ser bastante caloria, mas low carb, o paciente acaba, ou a pessoa, ela acaba utilizando muito de quê? Proteínas e gorduras. E proteína e gordura tem uma alta saciedade. Com essa saciedade, acaba fazendo com que o paciente, às vezes, não consegue manter um superávit calórico. E aí sim se torna um problema, tá?
Então, uma dieta com baixo carboidrato não é que ela prejudica o ganho de músculo, mas ela deixa o paciente com uma saciedade, o paciente acaba comendo menos e acaba ingerindo menos energia. E aí pode ter este pequeno problema, sim, que a gente tem que avaliar, certo? Então, agora, uma dieta high carb, o que acontece? O superávit calórico é mais fácil. Agora, esse estudo é um estudo que está comprovando tudo que ele está falando 100% a verdade? Não. Ele tem uma certa evidência, mas não é uma evidência significativa. E por alguns problemas, né? Um problema, controle nutricional. Quando a gente vai fazer trabalhos nutricionais, a gente sabe que esses trabalhos são extremamente difíceis de serem feitos, porque ele precisa de um recordatório alimentar. O paciente precisa se lembrar o que, quanto e quando comeu. Então, isso dificulta um pouco a gente ser eficaz. A maioria, outro problema desse trabalho, a maioria dos métodos que a gente usa para medir massa magra cai naquele viés do sarcoplasma que eu expliquei para vocês há pouco. E esses trabalhos, a grande maioria foi feita em pacientes jovens, né? E homens e saudáveis. Então, é difícil a gente conseguir extrapolar isso para todo mundo da população. Agora, a gente tem algumas regrinhas aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar no centro aqui. Regra 1. O núcleo inegociável, aquilo que a gente precisa de prestar atenção. A gente, se você quer ter um ganho de massa muscular, você precisa de um superávit calórico adequado, mas também proteínas adequadas. Isso vai dar 90% do seu resultado. Então não é se preocupar, eu estou na fase de bulk, tenho que comer muito carboidrato para crescer, isso não é o que vai te ajudar. É um carboidrato adequado com principalmente proteína adequada. Segunda regra, periferia flexível. Uma vez que você equalizou a caloria, que é a energia, e a proteína, a divisão de onde vem essa caloria, seja ela de carboidrato ou gordura, pode passar numa preferência pessoal, pacientes com um tipo de resposta gastrointestinal e aquilo que for mais fácil de você colocar na sua rotina. Lógico que às vezes pacientes que têm uma dificuldade de alimentação, um carboidrato líquido pode ajudar, óbvio, né? E o terceiro, que é essa alavanca aqui, ó. Se o atleta tem dificuldade de bater caloria, usa uma forma de caloria rápida e mais fácil, que se adequa ao dia a dia, por exemplo, esses carboidratos líquidos. Então, o centro aqui é a gente pensar em um aporte adequado de caloria e de proteína, sendo essa caloria do carboidrato, da gordura ou etc. Tá? E aí a gente vai ter que levar isso em consideração. Não é o carboidrato que faz você crescer. Então, o carboidrato ele não é um arquiteto da hipertrofia. Né? Ele é apenas o quê? O combustível para que a máquina realmente faça o que precisa. Então, a gente tem que levar muito menos em consideração o excesso de caloria, vinda de carboidrato ou de gordura, mas para uma adequação de caloria com proteína, e aí sim a gente começar a flexibilizar para a característica de cada um. O que é importante para ganho de massa muscular? Tensão mecânica, né? Óbvio. A gente tem que ter a garantia de proteína e a gente tem que adequar a caloria para esse superávit calórico, desde que isso seja possível e aderente ao paciente. Se você gosta muito dessa questão de hipertrofia, eu publiquei há pouco tempo aqui no canal um vídeo falando sobre as novas diretrizes de treino resistido. Acho que vale muito a pena, né? E esses vídeos acabam se completando, né? Então, quem tem esse interesse aí de ganho de massa muscular, esses vídeos vão se completando. Acho que vale bastante a pena ver. Caso você tenha gostado do vídeo, né? Coloca um joinha aí. E se você acha que alguém pode se beneficiar do vídeo, manda ele para alguém que ajuda aqui a divulgar essas informações de ciência e a gente sair um pouco desse obscurantismo aí dos mitos da academia, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.